A música da tua voz penetrou-me como um raio e nunca mais desapareceu na acústica do meu ser. O perfume da tua presença impregnou-me de forma insuperável, jamais se apartando de mim. O conteúdo da tua palavra dominou minha razão e alterou para sempre os rumos da minha vida. A vibração da tua bondade levou-me, conduzindo-me a viver no país da abnegação, sustentando as minhas aspirações de beleza. O encantamento da tua pobreza fez-me despir os trapos e os atavios que me sufocavam, auxiliando-me na tarefa da libertação. O sorriso da tua face emoldurada de tristeza comoveu-me tanto que me fiz melancólico, a fim de imitar-te o semblante comovedor. Ó conquistador inconquistado, em que dia poderei repetir, como a tua voz, as palavras que me disseste aprofundando o pensamento, de forma a musicar as ações da caridade e despojar-me das joias das paixões, para então embriagar de sorrisos tristes, peregrinos sem rumo. Boa noite a todos. Estamos agora dando início ao nosso Conversando sobre o Espiritismo. Para o início dos nossos trabalhos, iremos convidar a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, ó Divino Pastor, erguemos a nossa voz para buscar o conforto no aconchego do Teu coração. Sabemos que muitas almas solitárias Te buscam nesse instante, procurando encontrar o rumo seguro, o roteiro inconfundível, para que assim possam permanecer em paz, seguindo os Teus ensinamentos, como luz abençoada que clareia a noite escura, madrugada de tantas vidas. Assim, Senhor, agradecemos-Te a bênção da Tua misericórdia que se derrama sobre o nosso planeta, em forma de paz, de harmonia, buscando aqueles que, na solidão e na tristeza, necessitam muito mais da Tua presença. E assim, agradecidos pela certeza de que Tu não nos faltas nunca, Tu és sempre o grande sol que aquece as vidas e dá rumo e direção na busca de Deus. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Desta forma, daremos início agora ao nosso Conversando sobre o Espiritismo, na sua primeira parte, onde o Divaldo irá fazer uma preleção. Logo após o nosso intervalo, teremos a segunda parte, que é perguntas e respostas, e a companhia do Dr. Edilton Costa conosco. Então eu passo a palavra neste momento a Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A tradição afirma
através de um brocardo popular, que após a tempestade vem a bonança. Sem a menor sombra de dúvidas, depois das enxurradas, da noite, do desespero, um amanhecer tranquilo, o bordado do sol, indicando um novo dia. Eis porque a esperança é essa mensageira de Deus para os momentos difíceis, a fim de que nos não entreguemos à desolação, nem ao desespero, porque os problemas se tornaram quase que invencíveis. Mas não esqueçamos que mesmo nessa situação, o sol da alegria voltará a sorrir. Quantas vezes, diante de fatos funestos, eu tenho ouvido a pessoa dizer: nunca mais eu sorrirei. E sem dar-se conta, na sucessão dos tempos, que são a bênção de Deus, a alegria volta. Uma alegria tranquila, portadora de paz, aquecida pelo leito do sofrimento. Assim, a existência humana pode ser comparada a uma experiência ininterrupta em que a dor faz a mudança para a alegria para a experiência e as várias manifestações da vida convocando-nos a seguir o rumo. Todos já nos perguntamos, ou quase todos, e agora? Já pensamos em termos de que, apesar de a pandemia continuar feroz, devorando vidas, ela parece que cessará. A vida voltará ao que nós chamamos normalidade. O que é, no entanto, normalidade? Normalidade eram aqueles dias agitados, corridos, de desespero, de angústia que tínhamos antes que viesse a grande peste para poder torturar-nos, levar-nos às pessoas queridas e deixar-nos o vazio espiritual. Em verdade, era o a que estávamos acostumados. Tivemos o clímax de horror, os momentos do medo, a angústia hospitalar, as incertezas, mas ao mesmo tempo vieram as bênçãos das vacinas. Diz-se que elas não podem evitar a doença, mas esquecem de dizer que podem amenizar o contágio, fazer que esse contágio não seja tão grave e o indivíduo possa ter uma vida relativamente bem, uma duração da enfermidade menor e, claro, sem as injunções dolorosas que nós tínhamos nas UTIs, quando éramos submetidos a curas muito mais angustiantes do que praticamente a doença. Agora já podemos imaginar um período próximo, talvez um pouco largo, em que a grande peste ficará incorporada ao calendário das doenças que dizimaram a humanidade. E ela ocorrerá em um período noutro, como outras tantas epidemias que foram vencidas, ainda deixam seu rastro de angústia entre nós. Notemos bem fácil quão pouco estamos hoje falando sobre a dengue, como se ela tivesse desaparecido. Em verdade, Covid é muito pior e nós optamos agora pela doença que nos está devastando. Mas a dengue está próxima de nós. Ela continua a sua tarefa epidêmica, pandêmica. Ela continua ceifando vidas, mas já nos acostumamos. Como será então por vir? Bem, é muito difícil prever. Os estudiosos, futurologistas, sempre descreveram como seriam os dias do futuro. Eu me recordo de alguns que eu li, alguns livros, uns verdadeiros, como o de Aldous Huxley, quando ele fala de um ano por vindouro e acontece mais ou menos dentro da previsão desse notável filósofo, cientista inglês, que nos deixou obras magníficas, inclusive de parapsicologia.
Assim também nós já temos os futurólogos que estão perguntando como será, como é que nós vamos relacionar-nos. E agora que as medidas estão mais toleráveis, embora não deixemos, por enquanto, a máscara, lavar as mãos, o álcool gel, as distâncias recomendáveis em nossas reuniões sociais, mas já podemos antever com os aeroportos em movimento, as casas comerciais agitadas, o trânsito cada vez mais insuportável, a presença da pandemia que o ser humano venceu, graças à misericórdia de Deus. Mas como será? Para nós espiritistas, a grande alegria será quando abrirmos nossas casas. Algumas já estão realizando atividades presenciais, com êxito, mesmo porque estão praticando o trabalho dentro das recomendações sanitárias previstas e programadas pela Organização Mundial de Saúde. Vemos outras na expectativa, vemos as pessoas novamente sorrindo, mas também ainda vemos o culto a Mamon, ao boi Apis do Velho Egito, ao prazer, à corrida desenfreada pelo ter, pelo conquistar e o desprezo pelo ser. As pessoas tornando-se suicidas indiretos, outros diretos, alguns transformando a sua existência num caos, quando a existência é sempre uma bênção ao alcance de esperanças e de acontecimentos novos. Como serão os dias do futuro para nós? Para aqueles que encontramos Jesus, os dias do futuro serão abençoadas oportunidades de servir, de amar, de esquecer mágoas, de superar padecimentos e de programar alegrias infindas na marcha, no avanço, à direção do reino de Deus. Aqueles que ainda não encontraram as luzes clarificadoras do Espiritismo, vinculados às suas crenças religiosas, sempre esses verdadeiros pilares de segurança que são as religiões, quando não exageradas, quando não levando o indivíduo ao fanatismo, estão seguros de que a morte é vida. Eles irão fruir, além da morte, as bênçãos, os testemunhos, as renúncias, os sofrimentos que experimentaram no périplo carnal. E aqueles que ainda não se resolveram por aceitar uma realidade racional, causal, pensante como Deus, qual será o seu futuro? Claro, conquistar o mundo íntimo. Ainda há pouco eu lia um dos pensamentos notáveis de Viktor Frankl. Ele dizia o seguinte: já que você diz que sua vida é vazia, que você não tem uma meta, pois bem, eu vou lhe dar uma meta. Tente encontrar o objetivo essencial da sua vida. É a primeira meta. Então, ninguém pode viver sem ter essa busca. Então, busque no interior de você mesmo, não a fé religiosa, a fé na vida. A vida merece, por ser uma ciência de exatidão, merece a nossa homenagem. Viver ainda é um milagre, no bom sentido da palavra. Como foi que a primeira monera, a primeira expressão de vida, o primeiro movimento dos vírus nas águas profundas dos oceanos, como é que se deu? Será que algum raio elétrico desconhecido deu movimento àquela célula única para depois, quando ela estava aglutinada, já foi o impulso que as reuniu? Quando a vida se fez pluricelular e os primeiros organismos se acumularam nas bordas dos oceanos ou nas praias imensas ante o ardor dos vulcões, em desespero arrebentando a terra para expelir gases, para expelir a alta luminosidade e a força tenebrosa do calor que nele jazia. Então a vida começa. Ela vai primeiro no reino aquático, depois ela passa a uma fase intermediária entre a água e a terra, depois galga as árvores, luta no chão duro e começa a voar
até chegarmos ao ser pleno que somos hoje. Costumo dizer que estamos na fase do ser inteligente, mas já demos um salto graças à tecnologia. Não somos apenas homos científicos, já somos também tecnológicos, porque tudo em nós está a depender dos mecanismos notáveis, hoje, na cibernética, de novas doutrinas que estão sendo criadas para poderem encadear acontecimentos que transcendem a nossa capacidade de viver. A inteligência artificial, meu Deus, o computador, chegando até a pensar, mas para que ele logre isso, nós, os seres pensantes naturais, colocamos nele os mecanismos para produzirem repetições. São capazes de, por paralelismos, fazerem cálculos de valores que não estão tabelados nas suas funções. Mas então, nós ainda perguntaremos: que é esta vida, senão o sopro do divino hálito, que chega até nós para nos estimular a viver, a cantar, a sorrir e a imaginar. A imaginação é de uma beleza transcendente. Eu me recordo muito nesse sentido de um grande autor protestante. Esse extraordinário pastor da cidade de Anaheim, na Califórnia, construiu aí há uns 40 anos uma catedral de cristal. Essa catedral de cristal deve ter custado, na época, 100 milhões de dólares. E ainda hoje, quando passamos pela grande estrada que conduz à parte sul dos Estados Unidos, quando vamos na direção do México, ou melhor, a parte leste, vamos na direção do México, nós experimentamos, de repente, a beleza daquela catedral que parece flutuar toda em cristal, cantando as glórias de Deus. Ele então conta, muito interessante: ame a vida, diz no opúsculo, um pequeno opúsculo espalhado entre os seus fiéis nas reuniões dominicais. Ele permite que outras religiões também realizem ali os seus cultos, desde que pague o correspondente aluguel. O templo foi feito para servir a Deus em várias denominações. E então ele se refere que a vida é um milagre de tal natureza que a própria vida não sabe a razão por que existe. Temos que pensar em uma causalidade que não compreendemos, porque se a compreendêssemos, seríamos maiores do que ela. E essa casualidade pode ser Deus, pode ser natureza, nunca o Senhor acaso. Porque o acaso é uma ocorrência única, inesperada. E a vida, a cada instante, se refaz, ela se remodela, ela se recompleta, ela se reorigina, ela se retransforma. A proposta, portanto, desse grande pastor é que nós procuremos respeitar a vida com um sentimento teísta, mesmo que não seja a denominação religiosa, da força poderosa que criou o cosmo, que gravita no universo e faz feliz a criatura humana. Então, como será? Será através dos nossos atos, quando diminuirmos a força ciclópica das paixões. É agora um desespero para gozar. As gerações estão atirando-se ao abismo e irão provocar tremendos efeitos colaterais. Nós vimos as frustrações agora acumuladas em conflitos que irão surgir logo mais. Alguns deles já estão se viciando a sociedade. Aquela aparente pureza, aquela ansiedade atendida, mas não tranquilizada. Aquela pureza de enfeite, mas não pulcritude harmonizada. Então é necessário que façamos uma parada brusca neste momento do eu quero mais, eu desejo mais, do excesso de trazer à vulgaridade as coisas nobres, de tornar chulas as nossas experiências e vivermos a semelhança de suínos. Alimenta-se,
Dorme, é imundo, expele, e isto basta. Nós temos Deus em nós. Nós somos algo de Deus. Chamemos hálito divino, chamemos vibração, que importa? E quando a matéria se desorganizar pela decadência da energia que a vitaliza, nós ressurgiremos gloriosos. Quem o visse na cruz, naquela tarde trágica, em que a terra estertorou, em que a cortina do templo rasgou de alto a baixo, em que a tempestade tomou conta da hora sexta e toda a treva reinou na terra, todos diriam, coitado, foi o vencido. Tratava-se de Jesus Cristo. Foi arrancado da cruz, foi inumado em uma sepultura nova, cedida por José de Arimateia, a pedra mó, a pedra que rolava e que tampava a entrada, a saleta inicial e a sepultura, foi removida. Necessitava de homens fortes para movê-la. O representante de César colocou soldados para vigiarem e evitar que os discípulos, talvez desejando concretizar a promessa dele, viessem roubar-lhe o cadáver ou viessem fingir que houve uma ressurreição. E ainda era noite, ainda era tragédia. Passou o sábado terrível e ao amanhecer de domingo, a pedra pesada foi removida. Lá embaixo ficaram os tecidos. O pano longo dado por Nicodemos a cobrir o cadáver. O lenço que prendia o queixo para que a boca não ficasse aberta. O silêncio. Os soldados aturdidos. E ele do outro lado, entre rosas silvestres, leve como a esperança, conversando com Maria. Vai e dize aos teus irmãos que eu voltei. Deus meu, era o vencedor. O túmulo vazio, os guardas semi-embriagados iam ser julgados dolorosamente por haverem permitido que ele roubasse o cadáver. Era a ilusão do imperador, era o mundo da mentira e da ficção. E ele estava dizendo, vai, avisa que eu voltei. Então este homem que abriu a imortalidade da alma para nós, provando-a, há testemunhas que se multiplicaram e foram coroadas por uma multidão, uma massa, 500 pessoas, ali na Galileia, perto do mar, em um aclive, espalhadas no monte, naquele entardecer inolvidável, em que o astro-rei bordava todas as nuvens com as cores do arco-íris. João estava pregando, recordava-se dele. Era jovem, era afetuoso, estava com saudade. A multidão estava delirando, porque ele havia voltado. Era o depois da tempestade, a volta dele. E então, de repente, eis que ele aparece ao lado de João, flutuando no ar, para que todos o vissem, porém mais importante, para que todos o ouvissem da acústica do coração e anotassem para a posteridade a sua promessa. Ide a todos os povos e proclamai o reino dos céus. Tende coragem, nenhum mal vos atingirá. As serpentes terão suas cabeças pisadas. Os demônios respeitar-vos-ão. Os inimigos abrandarão as suas armas. Eu sou a luz do mundo. Eu volto para que tenhais vida, e vida em abundância. A noite suavemente vai vencendo aquela coroa de luz por detrás dos montes do Galaad e dos outros montes que adornam na direção do deserto da Judeia. E então flutua. É uma tarde de primavera inolvidável.
blandícias de ventos perfumados com rosas de Sharon bailam no ar e ele se despede, mas diz que voltaria para estar conosco. Ei-lo de volta nestes dias. O Espiritismo trouxe-o na palavra sublime do Paracleto, do Consolador, do Espírito de verdade. E aí está, ao nos aproximarmos do futuro, como serão nossos dias, a presença dele aquecendo nossa alma, a saudade daqueles que nos anteciparam, transformada em esperança de reencontro, a dor das amarguras vivenciais, como sendo um instrumento que trabalha a pedra mármore da qual Miguel Ângelo arrancou a Virgem com ele no colo na entrada da igreja de São Pedro em Roma. Então nós vimos o martelar dos sofrimentos transformando os metais em asas de luz para nos dar a plenitude, a vida imortal. Então, assim que passe a tempestade, ela está amainando. Nós, desde já, vamos preparando nossas almas, vamos libertando-nos daqueles que se fazem nossos inimigos, vamos perdoando-os. Demos o direito de ser felizes, mas permitamo-nos o dever impostergável de fruir e gozar a felicidade que ele prometeu. Caros amigos internautas, amar a Cristo Jesus e conhecer o mistério da doutrina dos Espíritos através de Allan Kardec, o codificador, é um dever intelecto-moral que cada um de nós se deve impor para que, logo mais, passada a tempestade, sejamos muito felizes. Façamos uma ligeira pausa para as nossas perguntas e respostas. Agora a revista Presença Espírita está disponível no Espiritismo Play. Veja como é fácil acessar. Baixe o aplicativo Espiritismo Play ou acesse sua conta pelo site. Na categoria Revista Presença Espírita, escolha o ano da publicação, clique em Recursos e baixe a edição desejada. Pelo aplicativo é ainda mais fácil. Basta escolher o ano e você já vai direto para as edições. Baixe agora o aplicativo Espiritismo Play. Vamos agora dar início, então, à segunda parte do nosso Conversando sobre Espiritismo, com a presença aqui no estúdio do Dr. Edilton Costa e de Divaldo Franco, e vamos responder as perguntas que nos foram formuladas. Dr. Edilton Costa é um companheiro nosso aqui da Mansão do Caminho, médico, e reside conosco desde o ano de janeiro de 1981. Então, eu convido agora nesse instante o Dr. Edilton para que possa fazer a sua apresentação para os nossos teleouvintes. Boa noite a todos.
É com grande prazer que aqui me encontro participando dessa experiência muito especial, que é conversarmos sobre o Espiritismo. É um momento de compartilharmos o nosso conhecimento, as nossas atividades e, com isso, colaborar para a difusão desta doutrina e o progresso espiritual que todos nós aspiramos. Portanto, estamos aqui à disposição para as respostas às perguntas que me forem formuladas. Muito bem, doutor Edilton, muito obrigado pela sua apresentação. Vamos fazer então a primeira pergunta aqui que nos chega de Fábio para Divaldo. Divaldo, qual seria então a finalidade da mediunidade? A mediunidade é uma ponte entre o denominado mundo espiritual e o denominado mundo físico. Nós temos os 5 sentidos, que são objetivos, sensoriais, e temos um 6º sentido, que é a mediunidade. A mediunidade é um sentido físico, é uma faculdade orgânica, que todos possuímos em variados graus. Ela tem a finalidade precípua de nos orientar no sentido da imortalidade da alma. É a ponte que liga o ego à sublimidade do self divino. Então, todos deveremos zelar para desenvolver, educar a percepção dos fenômenos mediúnicos, as sensações dos fenômenos anímicos, a intuição, a clarividência, a percepção sonambúlica e depois também os diálogos com os espíritos, as comunicações gráficas ou verbais e as várias manifestações. É, portanto, uma faculdade orgânica para dignificar a humanidade. Doutor Edilton, o senhor que é médico, uma pergunta muito interessante que nos chega de Thaís. Uma má alimentação seria que é uma forma de suicídio? De certo modo, sim, mas conceituemos a má alimentação como sendo uma alimentação não saudável. Portanto, essa alimentação não saudável conduz ao organismo humano tóxicos, substâncias nocivas, substâncias agressivas ao funcionamento das células, ao funcionamento dos tecidos e dos órgãos. E aí se trata, no caso, de um suicídio indireto. Não é um suicídio espetacular, causado no momento de inquietação, de agitação, mas ali a pessoa também, por ignorância, muitas vezes, permanece, mesmo que avisada, usando esse tipo de alimentação que termina acelerando o seu processo de destruição orgânica que vai se tornando irreversível. Sendo assim, é verdade, a má alimentação pode ser considerada uma forma indireta de suicídio. Divaldo, você há pouco nos falou sobre mediunidade. E tem uma pergunta que nos chega aqui de Lucas. Seria possível desenvolver a mediunidade através da meditação? A meditação nos dará o caminho. A moralização nos dará a meta. E o exercício nos conduzirá ao desenvolvimento ou educação das faculdades mediúnicas. Meditar é muito bom para o encontro do eu, esse encontro do Deus profundo, através da viagem para dentro. Mas a mediunidade exige conhecimentos. Deveremos estudá-la para que nós possamos saber quais os perigos, quais as bonanças, como torná-la mais eficiente, tendo em vista que é uma faculdade que Deus nos concede para a prática do bem. E se nós não praticamos o bem, nós nos tornamos instrumentos do mal, porque ela permanece.
somente que dirigidas por espíritos maus, quando nós não dedicamos o trabalho do bem que atrai os guias espirituais. Doutor Edilton, uma pergunta que nos chega de Nelma. O senhor poderia nos explicar a ressurreição sobre a ótica da doutrina espírita? Durante a fala de Divaldo, nesse instante, tivemos a oportunidade de ouvir o seu relato quando ele, já com o corpo sepultado, aparece diante de Maria de Magdala e ali anunciando o que ele já havia falado anteriormente sobre a vida imortal. E ele, aparecendo ali, teve outras aparições, convivendo com os seus discípulos e com o povo em geral, também na estrada de Emaús. Foram oportunidades em que ele pôde confirmar a sua revelação a respeito da vida imortal. E a imortalidade da alma é um dos pilares do Espiritismo. Então, quando uma entidade espiritual se comunica por escrito ou pela palavra verbal em uma reunião dita mediúnica, ali essa entidade está ressurgindo, revelando também a sua imortalidade, confirmando essa imortalidade. Portanto, a imortalidade que Jesus demonstrou ter não era como não é, algo exclusivo dele, e sim da condição humana, seja esse ser humano qual for. Muito bem. Divaldo, ainda sobre o tema da mediunidade, nós temos uma pergunta que foi feita por Maria. Você poderia nos orientar a respeito da literatura que ela deveria seguir a respeito do item mediunidade? Basicamente, Kardec nos deixou o Livro dos Médiuns. É a segunda obra da codificação. É a obra mais notável da mediunidade, da paranormalidade humana. Depois que Kardec publicou, várias ciências surgiram ao lado da psiquiatria e todas se utilizaram das divisões feitas por Kardec. Fenômenos físicos, fenômenos intelectuais, fenômenos desta natureza, daquela natureza, a multiplicidade dos fenômenos, as diretrizes saudáveis para poder preservá-la, os perigos por falta de um entendimento de uma prática sadia. Primeiro, o Livro dos Médiuns, um estudo tranquilo, página por página, para quando chegar na identidade dos espíritos, que é o capítulo maior, não sermos vítimas de mistificações, de espíritos zombeteiros, porque não é o fato de ser médium, é o fato da qualidade das comunicações. Entidades nobres ou entidades vulgares, familiares em adormecimento, aturdidas ou familiares benfeitores. Então, o Livro dos Médiuns, logo depois, como mecanismo de auxílio, pode ler toda a coleção das obras de André Luiz, através de Chico Xavier, a começar do Nosso Lar, que vai explicar como é o mundo, os fenômenos mediúnicos, as obsessões, que é uma das consequências de uma mediunidade mal orientada, a sublimação. Então, nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, como de Manuel Filomeno de Miranda, espírito por nosso intermédio, toda uma orientação básica. A literatura é imensa, mas depois de ter feito este início, será fácil selecionar. Doutor Edilton, uma pergunta que nos chega aqui de Celi. É verdade que quanto mais estudamos e mais praticamos o Espiritismo, mais os espíritos nos atacam? Bem, isso de fato pode acontecer, mas não por nos dedicarmos ao estudo e à prática do Espiritismo, porque seria um contrassenso
Se o Espiritismo é, como nós acreditamos que seja, uma doutrina de libertação da consciência, uma doutrina que nos enriquece intimamente, favorecendo a nossa cura espiritual, como é que vamos ficar tão vulneráveis à agressão dos espíritos infelizes quando nós estamos nos purificando, estamos nos elevando, estamos nos melhorando? Então essa doutrina veio para nos dar um caminho de evolução intelectual, evolução moral. E quanto mais nós evoluímos, mais estamos protegidos do mal e não somos atingidos pelas agressões dos espíritos maus. Sendo assim, embora eles tentem, mas não nos alcançam desde que estejamos vivenciando a doutrina com toda a coerência. Muito bem. Divaldo, uma pergunta de Jurema. Nós somos espíritos de múltiplas experiências de reencarnação. Então, sempre em alguma etapa, em todas as etapas, nós nos defrontamos com a morte. Por que ela nos causa tanto medo, já que tivemos diversas experiências de morte? É uma providência divina, através do chamado instinto de conservação da vida. Se nós não tivéssemos um grande respeito pela morte e várias interrogações, buscaríamos em qualquer problema libertar-nos do corpo. Nós vimos aí o suicídio, a pessoa fugir para o nada, isto é, como acha que não existe, e vai encontrar a vida exuberante. Então, este pavor é uma providência divina para preservarmos, mas não temermos, porque é uma fatalidade. Nasceu, morre. E morre o corpo. Mas a nossa sensação de liberdade é tão extraordinária que as recordações vão chegando suavemente e aquele antigo medo desaparece ante a nova realidade. E também por causa da tradição. Morreu, acabou. Não acabou nada. Veja que nos cemitérios tem assim, dorme em paz. Mas a gente não está viajando para dormir, a gente está viajando para acordar. Estamos dormindo na matéria. Fora dela, vamos entrar num mundo de energia fascinante, com vibrações e de uma infinitude que a nossa imaginação não pode conceber. Doutor Edilton, uma pergunta que nos chega de Cláudia. Já que o Divaldo falou há pouco aqui sobre suicídio, nós podemos orar por as pessoas que se suicidaram? Podemos orar até que ponto? Existe algum limite de oração para que não prejudique o espírito? A oração é um alimento para o espírito, é um alimento para a alma. E quando nós oramos em favor de um ser espiritual, nós estamos lhe infundindo uma energia amorosa, fraternal, colaborando para o seu despertamento, para o alívio das suas dores, para uma atenuação dos males que ele causou a si próprio. E com isso estamos oferecendo-lhe a nossa solidariedade. Então, é uma oportunidade maravilhosa. E não existe esse limite à oração. Quanto mais orarmos, melhor. Orar sem cessar, já dizia o apóstolo. Muito bem. Divaldo, a Rosângela tem uma pergunta do Evangelho muito interessante e gostaria de uma explicação a respeito dela. O que isso significa? Dar-se-á aquele que tem, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se dá sempre mais a quem mais dá. Quem tem pode dar muito mais. Então, aquele que possui recursos e os aplica,
será coroado com a abundância. É a parábola dos talentos. O homem que recebeu 10 talentos multiplicou-os e passou a ter 20. O que tinha 5 também multiplicou por os talentos. Mas o que tinha 1 que enterrou, este foi punido, porque ele não confiava no seu patrão, segundo o pensamento de Jesus. Então, até se tira desse indivíduo que tem pouco e é mesquinho, para que ele aprenda a valorizar as dádivas divinas. É uma proposta do Evangelho muito bonita, porque ela é reversa. Quem tem pode fazer muito mais. E quem faz muito mais, lucra muito mais. Se o meu investimento é grande, eu ganho muito mais. Agora, se eu não posso investir, o pouco que eu tenho sequer pode ser aproveitado. Então eu perco. Daí é necessário utilizar de todos os tesouros a inteligência, porque não são somente as moedas, a bondade do coração, as palavras, a ternura, a convivência, todas essas 1000 coisinhas que nos identificam na matéria e que nos unem uns aos outros. Mais se dará a quem mais der. Doutor Edil, tem uma pergunta de Lucivaldo. O senhor é voluntário aqui na Mansão do Caminho, num trabalho de voluntariado dentro da área médica há 41 anos. Como desenvolver, então, esse exercício do voluntariado em outras pessoas? Como incentivá-los a ser voluntários? Não existe uma receita isolada para obter esse objetivo, que é formação de voluntários. Mas é um treinamento que a pessoa pode receber desde a própria infância, se convive com familiares que têm esse dom de ajudar, esse espírito solidário, como já bem ensinou a benfeitora Joana de Ângeles, que devemos ser solidários para não nos tornarmos solitários. Sendo assim, quando isso é ensinado desde cedo, chega-se à condição adulta já com uma formação direcionada para o voluntariado. E, deste sentido, a Casa Espírita, que tem a atividade de evangelização infanto-juvenil, já faz esse treinamento. Aqui em nossa casa, já há muitos anos, a nossa atividade no Departamento de Infância e Juventude trabalha pensando nos voluntários espíritas de amanhã, começando durante aquele período da infância, da juventude, da adolescência, com atividade de solidariedade, treinando aqui em nossa casa, visitando famílias carentes, proporcionando distribuição de utensílios e roupas usadas, como também de alimentos. E assim, nesse treinamento, o indivíduo já vai observando desde cedo o exemplo dos adultos, especialmente o bom exemplo, e o voluntário que se constitui no excelente exemplo de solidariedade que nós observamos em nossa sociedade. Desse modo, a Casa Espírita, que na sua prática de solidariedade, põe em prática também o lema fora da caridade não há salvação. E é este lema que pode-se começar pela parte material, a parte física, mas que vai se continuando com a parte educacional, porque tudo depende de educação, de treinamento. E assim, quando o indivíduo que é espírita tem essa consciência da importância do voluntariado, da importância de se praticar a caridade, de ser solidário, ele vai fazendo isso de uma forma natural e vai sendo alvo de observação de terceiros. Ele nem se dá conta de que está estimulando outros, mas pessoas que o têm como uma referência positiva nesse sentido de formação do voluntariado. Divaldo,
A Sandra tem uma pergunta a respeito de experiência quase morte. Você poderia nos esclarecer a respeito disto sobre a ótica da doutrina espírita? São momentos, esses períodos, de aparente morte, de testemunho para os espíritos, porque eles continuam vinculados ao corpo, vivenciando as experiências e impedidos de expressá-las. Ultimamente, tem havido maravilhosas experiências dessa natureza, de quase morte. Vários pacientes que estavam em coma vêm despertando naturalmente. Um que eu tive acompanhando 5 anos, outro 12 anos, acordou no mundo novo, no mundo estranho, mas curiosamente, ele se lembrava de grande parte dos acontecimentos ali no quarto, quando ele estava aparentemente morto. Ele ouvia as conversas e era tomado de espanto, inclusive quando a mãe, no momento de desespero, disse: "Oh, meu Deus, leve-o, porque eu não aguento mais. E temo, se eu morrer, quem irá cuidar dele?" Ele então disse para ela que entendia a sua grande dor e agradecia esse pedido, porque ele também estava sofrendo muito. E, portanto, é um período nebuloso no espírito, é uma prova, muitas vezes de ex-suicidas. Esse fenômeno ocorre e vem a morte, e a quase morte é quando eles recuperam a lucidez. Então é um mérito muito grande, porque pode aproveitar o restante da vida para operar no bem. Doutor Edilton, o senhor poderia nos falar sobre a ótica da doutrina espírita a respeito da eutanásia? É uma pergunta de Sandra. Qualquer ação destrutiva da vida ou de antecipação do período de vida de alguém se constitui numa interferência nas leis naturais, nas leis divinas. A eutanásia é uma palavra que traz no seu bojo um eufemismo que quer dizer boa morte. Seria o caso de alguém estar gravemente enfermo e sofrendo com a sua enfermidade. Então, os familiares, já não suportando observar o sofrimento do seu parente, e ao longo do tempo cuidando daquela pessoa cuja assistência médica não oferece nenhuma expectativa de cura ou de salvação, e às vezes o mesmo paciente, no seu desespero, quando tem condições de falar, ele pede pela morte. Mas, se está nas leis de Deus o indivíduo experimentar algum sofrimento em qualquer fase da sua vida, não está no direito do homem antecipar a sua morte de uma forma artificial. A medicina moderna oferece para os pacientes terminais, assim chamados, o tratamento chamado paliativo, que é oferecer conforto, sedação, para diminuir a dor, para diminuir a agitação. E, ao mesmo tempo, seria muito importante que, utilizando-nos da ótica espírita, que nós, os espíritas, nos preparássemos para dialogar de uma maneira respeitosa com esses pacientes. Digo respeitosa no que diz respeito às suas crenças, mas conversar explicando que o processo de morrer é algo natural na condição humana. Como também já foi falado aqui, nasceu, morre, mas morre o corpo físico e sobrevive o espírito, que é imortal. E assim oferecer esperança para essas pessoas, porque a eutanásia,
podendo modificar, é um assassinato. E o espírito não chega bem no plano espiritual se a morte é apressada de uma maneira artificial. Sendo assim, a medicina em nosso país não aprova isso, a justiça também não, e o espiritismo não recomenda. Eutanásia, jamais. Divaldo, uma pergunta que nos chega aqui de Camila. Por que muitas vezes nós nos mudamos de cidade ou de país e temos a sensação que não chegamos no lugar que deveríamos estar? Quando me referi ao Dr. Schuller, aquele protestante americano, ele escreveu algo fantástico. É um pequeno livro que diz assim, floresça onde está plantado. Nós sempre estamos buscando novidades de um lugar para o outro. Há casos de pessoas que estão em um país, mas que não é realmente nenhum deles o país das suas vidas anteriores. Como teve vidas anteriores em diversos países, alguns deles falam mais diretamente ao coração. E a pessoa fica com vontade de ir, de transferir-se. Transfere-se. E quando lá chega, tem a decepção de verificar que não era o país dos seus encantos. Então, é necessário que nós, antes de tomarmos certas atitudes de transferência da nossa residência, procuremos ver as nossas possibilidades de serviço, de amor, de atividades dignificantes, para podermos florescer aonde a divindade nos possa colocar. E se nós fizermos uma viagem para um local que não corresponde à nossa expectativa, assim que possamos cumprir os deveres novos, voltemos às origens. Nas origens, nós vamos encontrar a nossa paz. Bom, chegamos ao final do nosso Conversando sobre Espiritismo, nesse último dia do mês de setembro. Em breve, nos adentraremos no último trimestre do ano de 2021, ano de muitos desafios e muitas lutas para todos nós. Então agora eu convido o Dr. Edilto para que se despeça dos nossos teleouvintes. Meus amigos, meus irmãos, foi um grande prazer compartilhar dessa experiência aqui ao lado de Mário Sérgio, de Divaldo, da equipe aqui do estúdio da Mansão do Caminho. E está aí um canal importante de divulgação da nossa doutrina, que a Mansão do Caminho continue a aproveitá-lo, oportunizando que outros irmãos possam participar desta experiência. Muito obrigado. Dr. Edilto, foi uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. A sua segurança, as respostas lúcidas e claras, com certeza levaram muito lenitivo aqueles que buscam o consolo através da doutrina espírita. Agradecemos a Divaldo, a doutora Piedade, nossa diretora, a professora Solange, ao Júnior, ao Sérgio, da equipe da Mansão do Caminho. Muito obrigado a todos, tenhamos uma noite de muita paz e que Jesus permaneça em nossos corações.